Vamos falar agora sobre as gimnospermas. Pois bem, as gimnospermas também são plantas vasculares ou traqueófitas que também possuem fase esporofítica dominante e fase gametofítica reduzida. Lembra que eu falei? Lá nas briófitas, a gente tem fase gametofítica dominante, né? Mas conforme a gente foi passando para os demais grupos de plantas, a fase gametofítica, gente, foi se tornando cada vez mais reduzida, enquanto a fase esporofítica foi se tornando cada vez mais dominante. Nas pteridófitas, quando a gente olha para o ciclo de vida das pteridófitas, a gente ainda vê uma fase gametofítica que persiste por um determinado tempo até que a fase esporofítica se torne independente, se desenvolva e forme o esporófito. Quando a gente chega em gimnospermas, a gente já tem uma fase gametofítica muitíssimo reduzida e essa redução é ainda maior lá nas angiospermas, tá? Com as gimnospermas, veio a independência da água para a reprodução. Pessoal, as gimnospermas formam um grupo de plantas terrestres que conquistaram definitivamente esse ambiente seco. Quando nós falamos sobre os animais, falei para vocês, olha, os anfíbios, eles estão no ambiente terrestre, né? Eles conquistaram o ambiente terrestre, eles exploram o ambiente terrestre, mas eles ainda não apresentam todas as adaptações necessárias para que eles sejam independentes da água. A mesma coisa acontece para as plantas, tá? As plantas, os musgos, são como se fossem os anfíbios. As pteridófitas já são um pouquinho mais dependentes da água, mas ainda dependem do processo de reprodução para que ocorra a fecundação. Entretanto, com as gimnospermas, assim como com os répteis, veio a independência da água para o processo reprodutivo, veio a conquista definitiva do ambiente terrestre. Por que houve essa conquista definitiva do ambiente terrestre com as gimnospermas? Porque elas deixaram de depender da água para a reprodução. Como se dá essa reprodução? Como é que acontece a fecundação independente da água aqui nesse grupo? Olha aqui, nesse grupo de plantas ocorre a formação do grão de pólen, tá? O grão de pólen e também do tubo polínico. O grão de pólen, pessoal, é o gametófito imaturo e o tubo polínico é um gametófito também, mas um gametófito maduro. Os grãos de pólen são produzidos e eles são transportados pelo vento, tudo bem? Quando esses grãos de pólen das gimnospermas encontram um óvulo, tá? Que é a estrutura aí feminina, que produz o gameta feminino, quando ele encontra o óvulo, existe uma abertura aí chamada de micrópila. Ocorre a germinação desse grão de pólen. Quando ele germina, ele desenvolve o que a gente chama de tubo polínico. E é nesse tubo polínico que ocorre a formação dos gametas masculinos. Conforme o tubo polínico cresce, ele vai levando esse gameta masculino até o gameta feminino, permitindo que eles se encontrem. Vejam que não há dependência da água para a reprodução. O grão de pólen foi transportado pelo vento, ele germinou e o tubo polínico levou o gameta masculino até o gameta feminino, ocorrendo então a fecundação e a formação de um embrião, de um zigoto, primeiramente, depois de um embrião, que é 2N. Pessoal, as gimnospermas são o primeiro grupo de plantas que apresentam um óvulo. Esse óvulo que apresenta aí uma abertura que é chamada de micrópila, onde ocorre a formação dos gametas femininos. As estruturas aí masculinas e femininas que formam os gametas, os grãos de pólen, por exemplo, e o óvulo, eles são produzidos em cones ou estróbilos, que são essas estruturas aqui, ó. Tá? Os estróbilos megasporangiados são esses aqui, são esses estróbilos maiores, e os estróbilos microsporangiados, que tem os microsporângios, são as estruturas aí masculinas onde se formam grãos de pólen. Os grãos de pólen são transportados pelo vento. A polinização é dita, portanto, anemofólia, tá?
Bom, gimnospermas também produzem sementes, entretanto, essas sementes, como eu disse, elas são nuas. Por quê? Porque as gimnospermas não têm frutos, né? Não tem fruto que proteja a semente. O endosperma da semente da gimnosperma, ela é diploide. Gente, uma semente, ela é composta por um tegumento, que é uma casca, que envolve uma estrutura, uma substância nutritiva, que é o endosperma, e dentro também está presente o embrião que vai se desenvolver num esporófito jovem e depois num esporófito maduro. O que acontece? Essa substância nutritiva, que é o endosperma, ela é diploide, ela é 2N nessas sementes das gimnospermas. Eles formaram a partir do nucelo. Quando você olhar para o ciclo de vida das gimnospermas, você vai entender isso daí. Enquanto também o zigoto ele é diploide, ok? Exemplo de gimnosperma são os pinheiros, as araucárias. Então, falou em floresta de conífera, a gente está falando de uma floresta de gimnospermas.